como eu vivi isso, eu acredito que muitas pessoas devem sentir o que eu vou falar aqui agora. Então, é o que eu vou falar pra vocês. Como eu entrei em depressão. Por que eu entrei em depressão? Quando eu entrei em depressão, eu era bem jovem. Hoje eu tenho quase 70 anos. Vou fazer 70 anos esse ano. Quando eu entrei em depressão, eu acho que eu tava com uns 13, 14 anos. Eu era bem jovem. Por que eu entrei em depressão? Para vocês entenderem o que é a depressão. A depressão, geralmente, é algo que você quer muito. Que você luta, você faz tudo para conseguir. E quando você vê que não tem chance, você desiste e você fica triste. E é uma tristeza assim como se metade de você se apagasse, como se metade de você morresse. E é difícil de evitar isso, E como eu saí disso? Então eu vou explicar o porquê que eu entrei, para vocês tentar entender. Quando vocês veem alguém com depressão, 80% das pessoas que têm depressão é emocional, e a minha era emocional. Eu era menina, né? E na minha adolescência foi aonde eu entrei em parafuso. Por quê? Porque a minha mãe, ela sonhava se casar, e meu pai se sonhava casar, e eles não eram casados. Meu pai não quis casar com a minha mãe. E a minha mãe arrumou 3 filhos para obrigar o meu pai a casar, e foi pior, porque meu pai não queria. E aquela velha história, quando o homem não quer, filho não segura, mas a minha mãe acho que não acreditou nisso. Então, o que ela fez? Eu e meus 2 irmãos, éramos pequenos, e ela percebeu que a gente estava atrapalhando a vida dela. Então, ela alimentava a gente, ela dava banho, trocava de roupa, mas ela deixava claro que ela queria refazer a vida dela. E ela não ia deixar filho nenhum atrapalhar a vida dela. E eu cresci ouvindo sempre ela jogando na cara e dizendo isso. Não vou deixar filho nenhum atrapalhar a minha vida. Meu sonho é me casar, vou me casar e filho nenhum vai atrapalhar a minha vida. E aí chegou num ponto que eu fui pedir ajuda pro meu pai. Falei, bom, minha mãe não me quer, então eu vou com meu pai. Quando eu fui com meu pai estava casadinho de novo, com a mulher da vida dele, super apaixonado. Meu pai falou que ia me acolher, mas a mulher dele falou, não, se a sua filha entrar numa porta, eu saio na outra. E ele estava bem apaixonado. Então eu falei, filha, eu vou conversar com a sua mãe, as coisas vão melhorar, eu vou conversar com a sua mãe. Aí eu vi claramente que nenhum dos dois me queria. Fiquei triste. E a minha avó ficou com dó e pegou eu e meus irmãos e acabou de criar a gente. Aí você podia dizer assim, tudo bem, tem um lar, tá na família, mas no fundo, dói. Porque você quer ser amado. Então quando uma pessoa está em depressão, muitas vezes é isso. É uma dor, eu não estou falando que é sempre esse caso, pode ser outras coisas, pode ser um emprego, pode ser um término do namoro, mas geralmente é algo que você queria muito, que você tentou e desistiu. E por que vira uma doença? Porque fica uma tristeza. E o que é essa tristeza? Essa tristeza é que você não aceita. É algo que você não aceita. Por isso que muitas vezes eu falo que é orgulho. É algo que você não aceita, que você não se conforma. Por que você não tem? Por que você não tem? Se naquela época eu tivesse as informações que eu tive acesso hoje, ou tivesse a internet como tem hoje, eu não teria chegado no ponto que eu cheguei. Eu não tinha nenhuma informação. Eu me via eu sozinha. E eu falava, o que eu vou fazer no mundo onde meu pai e minha mãe não gostam de mim? Como que alguém pode gostar de mim se meu pai e minha mãe não gostam de mim? E quando você tem esse problema, você olha à sua volta. Se você tem um problema de relacionamento, se é porque é um relacionamento que acabou, você só vai ver o outro mundo, o que vai aparecer pra você? Seus amigos vivendo bem, seus amigos se relacionando bem. Porque vem sempre, o que aparece pra gente é o que faz a gente sofrer. Então, o que me fazia sofrer? Falta de pai e mãe. O que eu via sempre? Pai, mãe, filhos bem, se tratando bem. Era só isso que aparecia na minha frente, porque parece que a mente da gente chama. Então, eu tô falando isso na intenção de tentar ajudar as pessoas que estão vivendo isso. Cada pessoa sofre por causa de uma coisa. Eu sofri por causa disso. Mas o objetivo, o que desencata o negócio é algo que você tentou de todas as formas, aí você desiste. Mas desiste com tristeza. Desiste não é porque você quer, porque você não tem mais o que fazer. E você não aceita. Aí eu digo que entra o orgulho. Qual o orgulho? O orgulho e a falta da compreensão da palavra de Deus. Eu não tinha isso. Não era do meu conhecimento que eu vim nesse mundo para viver o que Deus quer. Eu não sabia disso. Eu não frequentava igreja, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu não ia ter tudo o que eu queria. Porque eu não queria muito, eu só queria ter um pai e mãe. Eu só queria ter o que todo mundo tinha. Na minha cabeça. Naquele tempo não tinha internet, não tinha coisa. Hoje tem mais facilidade para você ver. Mas quando a pessoa tá triste, ela não quer ir atrás de quem quer falar alguma coisa para você sair. Porque muitas vezes a pessoa não quer sair. Ela quer aquilo, porque ela não aceita, ela tem aquele orgulho. Mas por que eu não resolvo isso? Por que os outros têm isso? Por que eu não posso ter? É um não que você diz dentro de você, sabe assim? As pessoas estão falando, você entende o que a pessoa fala, mas no fundo, mas por que eu não tenho isso? Mas por que isso não acontece comigo?
Então é algo bem complicado por causa disso, porque é você com você e é uma coisa lá de dentro. Então a gente que tá de fora, a gente fala, a gente fica assim e a gente não fala. Aí ó, o Whindersson está vivendo isso, todo mundo conhece ele. Eu vi uma reportagem dele, onde ele fala que o maior problema dele é em relacionamento. E uma pessoa fala assim, eu acho que tudo isso começou com aquela primeira esposa que ele gostou, casou e não deu certo. Eu também acho que foi isso. Acho que não deu certo, ela saiu fora, ele fingiu que aceitou, refez a vida dele, mas aquilo ficou guardadinho lá dentro. E aí os outros relacionamentos foi encadeando e ele começou a ficar vendo que estava seguindo pro lado dela e puxou o negócio de novo. E aí o negócio veio. Eu tenho essa impressão que é isso. E se for isso, tudo em falta de relacionamento aparece pra ele. Ele começa a achar que ele é um fracassado, que ele é incapaz, que ele não consegue. E vem aquela tristeza, ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele consegue tudo, mas não consegue aquilo. Aí vem aquela coisa. Como eu saí disso? Quando começou a vir as informações pra mim, que eu não tenho tudo, que eu não vim pra ter tudo que eu quis, que eu quero ter. Quando começou a vir as informações na vida, pra mim, que na vida, a vida é o que é. E a gente tem que aceitar. Quando eu comecei a ter conhecimento de que eu não tenho controle da vida. E quando eu comecei a ter conhecimento de Deus. Quando eu comecei a ter conhecimento de Deus, eu comecei a entender que Deus sabe tudo. Que aquilo que eu quero, pode não ser bom pra mim. Então, Deus não tá me dando o que o outro tem, porque Ele sabe o que é bom pra mim. Só que eu não tinha nem esse conhecimento de Deus. Então, na época, era muito, muito nova. E aí eu achei legal falar, porque o que eu passei, eu acho que muita gente que tá passando por isso. E esse é um ano que vai ter mais gente passando por isso. É difícil, gente. Porque quando eu estava com isso, eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir. E quando eu encontrava pessoas que falavam comigo, que me apoiavam, que passavam a mão na minha cabeça, ai, você tá certa, ai, a vida é difícil, ai, amiga, não fica assim. Quando a pessoa saía, você sabe o que eu fazia? Eu chorava mais. Tá vendo? Até ela sabe que eu sou uma coitada. Até ela ficou com dó de mim. Até ela me consolou. Então é uma situação difícil. E quando você consola, a hora que você vai embora, a pessoa fica pior. E quando você fala pra pessoa, pra aceitar, pra sair fora, a pessoa fica com raiva porque você não quer entender. Ah, não adianta falar, ninguém entende. Não, as pessoas não entendem. Eu tinha uma prima que teve isso, ela falava isso. Eu falava pra ela falava, não, ninguém entende. A gente fala, ninguém entende. Não é que ninguém entende, é que a pessoa não quer ouvir. A pessoa não quer ouvir e vocês pensam que a pessoa quer um apoio, quer que você concorde. Não, quanto mais você concorda, mais ela se acha coitada. Quando você vira as costas, mais ela se joga. Você pode encontrar uma pessoa que tá assim e você passar a mão na cabeça e você, ai, não fica assim, ai, vai melhorar, ai, Deus vai te ajudar. Você pode fazer toda aquela coisa. Quanto melhor você tratar ela, maior é o risco dela, maior é o risco de você virar as costas e ela ir embora da vida. Porque ela vai entender que você ficou com dó. Que ela tem que depender de achar alguém que entende ela. E na realidade é uma coisa assim, ela não quer ser entendida, ela quer sair daquilo. E é uma coisa que ela não vai conseguir sair com você falando, com o outro falando, ela mesma tem que descobrir. Eu comecei a acordar, eu comecei a me tocar quando eu comecei a encontrar pessoas que bateram de frente comigo. O que é bater de frente? Quando a pessoa começou a me dar resposta, que mostrava pra mim que eu tava sendo mimada, que eu tava querendo ser agradada, que eu tava sendo egoísta, que eu tinha um problema assim, mas que eu podia superar. Ao invés disso, eu preferia ficar chorando e me lamentando. Eu morria de ódio da pessoa, eu morria, mas aquilo ficava na minha cabeça. A pessoa falava aquilo, eu ficava puta, até mandava a pessoa embora, mas ficava na minha cabeça. Pô, ela pensa isso de mim. Eu tô desse jeito, ela tá pensando de mim. Mas foi essas pessoas que me acordou. Então, é uma situação difícil, porque ao rebater, ao ser dura com a pessoa pode ir lá e dar fim em tudo. Mas você também pode acordar a pessoa. Como eu tentei. Quando eu vi que... Aliás, quando eu vi que as pessoas ficavam contra mim, eu resolvi não falar com mais ninguém, eu resolvi me afastar de todo mundo, porque eu não queria ouvir a pessoa dizer, sai dessa, deixa disso, eu não queria ouvir isso. E também quando eu ouvia que a pessoa me apoiava, eu ficava pior. Então eu comecei a me isolar. Mas eu despertei com as pessoas que eu gosto mesmo, falava pra mim. Por que você tá assim? É orgulho isso. Aceita. Deus quer que você viva assim.